Legal. Então vamos nessa, pessoal. Quais são as frentes de trabalho? Conforme eu vou falando, eu vou colocando em número aqui no chat para vocês. A primeira frente que vocês certamente já conhecem é a frente criativa, tá certo? Não existe um artista sem a frente criativa. Porém, o criativo não é apenas pegar o violão, ir lá e fazer uma música, né? Isso é o pré-criativo. O criativo envolve mais coisas, né? Porque o ato criativo, ele não é só você colocar as coisas da sua cabeça numa música. Se a sua verdade pessoal não está conectada com a verdade das pessoas, a sua música não vai decolar, né? Uma música que fala só sobre você e a sua cabeça, sem se preocupar com quem está do outro lado te ouvindo e por que que o outro está te ouvindo, a sua música vai ser eternamente aquela música que está no Spotify, mas sequer tem 10 plays, porque só você vai ouvir. A sua música precisa se conectar com a emoção das pessoas. E como é que você faz para conectar a sua música com a emoção das pessoas? Estude as pessoas. Como é que as pessoas amam nesse nosso momento histórico? Como é que as pessoas sofrem nesse nosso momento histórico? Como é que as pessoas se relacionam com a vida neste momento? Quem são essas pessoas? O que elas fazem? Aonde elas vão? Por que que elas vão? Por que que elas gostam de um artista e não gostam de outro? Por que que elas tiram fotos de determinados lugares e determinadas comidas e não tiram fotos de determinados lugares e determinadas comidas para postar no Instagram? Isso faz parte do seu criativo. Então, veja, o criativo vai muito além de você pegar o seu instrumento e colocar a sua verdade. Fez isso, é sinônimo de que ninguém vai ouvir a sua música. Se você se preocupa com as pessoas, entende as pessoas e procura saber os porquês das pessoas, por que que ela faz uma coisa e não faz outra, então você está começando a ter um criativo profissional, um processo criativo em que você é um colecionador de ideias. Vocês já ouviram essa frase de que todo artista é um colecionador de ideias? As ideias, elas não são simplesmente suas. As ideias, elas têm um histórico, né? Uma ideia de um projeto, ela não surge do nada. Às vezes, você tem a impressão de que você acordou inspirado, vai lá e coloca tudo no papel para colocar na sua música. Mas veja só, qual é a origem da palavra inspiração? Você sorve o ar que vem de fora antes de expirar. Então você tem que beber do mundo para ter boas ideias. Se o seu mundo é só a sua cabeça, você não vai ter boas ideias. As suas ideias não vão colar na cabeça de outras pessoas. Eu detesto quando um artista diz para mim, né, um pitch de artista, aquele de 3 minutos. Ah, com a minha música eu quero passar a ideia de que... Ninguém passa ideia nenhuma. Quem passa ideia? Eu morei numa cidade que chama Santos, uma cidade de praia. E no alto verão, o que eles fazem de publicidade? Eles alugam os aviãozinhos que carregam uma faixa com a propaganda atrás do avião, para todo mundo ver. Aquele avião passa uma ideia. Ele está passando com uma ideia colada ali na traseira dele. Isso é passar uma ideia. Um artista não passa uma ideia. Ele trabalha com o sensível. E o sensível não é uma mensagem escrita como se fosse um jornal, né? O sensível envolve outras camadas de significação que para você vai ter um significado e para o outro vai ter outro significado. Então você não está passando uma ideia, você está jogando uma semente que você inspirou de fora, aqueceu com o seu pulmão, colocou um pouquinho de você lá e você devolveu para o mundo. Então essa ideia não é sua. Muito menos você vai passá-la para alguém, porque isso é autoritário, né? Eu ouço música desde que eu me conheço por gente. Eu tenho 44 anos, sendo que 23 são de mercado musical. Eu não preciso que ninguém me passe uma ideia. Eu sou capaz de identificar o que eu gosto e o que eu não gosto,
o que eu quero ouvir e o que eu não quero ouvir. Então, um artista, se ele quer me passar uma ideia, ele já me perdeu. Porque eu não preciso que ninguém me passe uma ideia para eu ter essa ideia, certo? Eu sou capaz de selecionar aquilo que eu quero ouvir e o que eu não quero. Só que para isso, você precisa estar atento ao que está acontecendo no mundo. Então, você precisa, primeiro, ter formação cultural. Você precisa entender os seus capitais e os seus repertórios para entender aonde você pode contribuir com a história da música e aonde você tem que estudar mais. Né? Ninguém nasce formado. Né? Tem aqueles artistas que têm 19 anos, que acabou de fazer, né, 18, 19 anos, quer passar uma ideia e ele acha que a ideia dele é verdadeira e ele tem mais experiência que eu, que o Demetrios, que tem quantos anos de mercado, que o Ali, que tem quantos anos de mercado. Então, não é assim que funciona. Quem passa uma ideia é um jornalista, um aviãozinho que vai lá na praia com uma mensagem na rabiola. A gente, artista, né, já estou me colocando aí do lado dos artistas, nós somos colecionadores de ideias. E essas ideias vêm de outras pessoas, de outras coisas. Então, você tem que permanecer estudando. Estudando o quê? O seu instrumento? Também. Mas você tem que estudar pessoas. Você tem que estudar a sociedade. Você tem que estudar os sentimentos que esta sociedade está compartilhando. Você tem que estudar o espírito do tempo. Em alemão existe uma palavra para identificar, para, né, classificar o que é o espírito do tempo. Chama Zeitgeist, que a gente traduz como espírito do tempo. Né? Se eu pensar no amor, o amor hoje é igual o que era 50 anos atrás? Claro que não. Então, se eu passo uma ideia de que eu amo loucamente, eu posso estar passando uma ideia de 50 anos atrás. Né? Então, você tem que se atualizar em relação ao espírito do tempo, a história das ideias no seu tempo, como que as pessoas amam. Né? Hoje, uma música alternativa aqui do mercado independente que não admita corpos diferentes está ultrapassada. Você pode não ser LGBT, mas você não pode ser preconceituoso com os LGBTs, porque essa é a maneira de amar nesse mercado, nesse meio, tá certo? Então é por isso que você tem que estar atento às ideias. Ah, mas Dani, eu vou ter que falar como um LGBT mesmo não sendo? Não, claro que não, esse não é o seu lugar de fala. Mas você não pode se fechar para uma ideia que é a ideia do seu tempo, tá certo? A Angélica está com o microfone aberto, vou pedir para ela desligar. Ou se o Remédio puder desligar, eu depois abro aqui o meu microfone. Tá? Então, pessoal, a primeira frente, que é a frente criativa, é isso, tá? Não é só sair criando. Tem um livrinho muito legal que se chama Roube como um Artista. Nos primeiros capítulos ele fala isso, que o artista é um colecionador de ideias. Então, seja uma antena da sua época. Essa é a definição de artista. Artista não passa mensagem. Artista é a antena da sua época, porque ele vai intuir aquilo que está acontecendo, só que ele intui de uma maneira que faz sentido para mais gente, não só para a sua verdade pessoal. E aí ele coloca isso em palavras, em música, aquilo faz sentido para mais gente e aquilo vira a trilha sonora da vida das pessoas. Porque você transmitiu uma sensação, um sentimento, uma letra que faz sentido para elas. Então, incorporar as ideias do seu tempo aos processos criativos. E para isso, você precisa permanecer estudando. Estudando o quê? Não só música e o instrumento, mas isso tem a ver com a sua formação cultural, com o seu repertório cultural. Tá? No ID Music, que é o meu método de trabalho, as 3 primeiras ferramentas são de pesquisa de identidade artística, onde a gente trabalha exatamente essa parte criativa. Tá? Porque, infelizmente, o que eu mais ouço, e isso me cansa demais, é o artista que me procura falando: eu tenho uma verdade e eu quero passar essa verdade. Cara, vai no analista. O analista vai ouvir a sua verdade e você vai ficar menos frustrado. Porque o analista vai te ouvir, você vai pagar, vai ficar todo mundo feliz. Ele com dinheiro e você sem o seu peso da sua verdade te ocupando. Né? Se você quer ser artista, você precisa ir um pouquinho além da sua verdade pessoal.
tá? Esse é aqui o resumo da parte criativa, beleza? Essa é a primeira frente e a gente já falou bastante dela, tá?